não fala, olha, Thalita, é isso, fala aquilo, mas fala assim, eu sinto a presença de Deus através da vida dela. Então, que vocês possam pedir todos os dias ao acordar, que as pessoas que cheguem perto de você venham sentir a presença de Deus na vida de vocês, através da família de vocês, através do gesto de vocês, que as pessoas possam sentir Deus. Amém? Boa noite a todas, mulheres. Tô meio gripadinha, então vocês vão ver que minha voz tá meio afanha. Estou muito feliz, mais uma quarta-feira abençoada aqui, uma quarta-feira para a gente engrandecer o nome do Senhor, né? Poder falar sobre Ele, poder compartilhar, né? Momentos bons, momentos ruins, né? Trazer testemunhos que vão edificar outras vidas, poder orar umas pelas outras. Então, eu estou muito feliz a gente começar mais uma quarta-feira. Antes da gente iniciar, de trazer, né, a palavra, eu queria passar, né? Na verdade, queria perguntar se alguma irmã quer fazer a nossa oração inicial aí, se tem alguma irmã corajosa que fala, olha, eu quero fazer a oração inicial. Alguma irmã que não esteja tímida. Alguém aqui tem alguma irmã querendo fazer a oração? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha lá, as irmãs tudo tímida, mas amém. Amém. Deus vai preparar, vai tirar essa timidez, vai abrir a boca dessas irmãs aí. Thalita, eu faço a oração. Ô, Glória! Amém, Vanilda. Então, fique à vontade. Boa noite, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus em agradecimento por esse momento. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na vossa presença, Pai, buscando a sua face, Senhor, para que a gente possa cada dia mais ver Cristo nas nossas irmãs, ver Cristo em nós, Pai. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, essa reunião de hoje, Senhor. Faz com que a gente entenda a sua palavra, Senhor, que ela venha ao encontro dos nossos corações, Pai, e que nós podemos ser cada dia mais agraciados pela tua palavra, pela sua glória, pelo seu poder, Senhor. Ô Santo Espírito do Senhor, eu apresento, Senhor, todas as irmãs aqui presentes, Senhor, e aquelas também que não puderam participar por algum motivo. Eu apresento hoje, Senhor, a nossa irmã Vanessa, Senhor, que vai falar da tua palavra, Senhor. Eu apresento a ti, meu Deus e meu Pai, que ela possa ser usada pelo Espírito Santo de Deus e possa tocar os nossos corações. Eu agradeço também, Senhor Jesus, pela vida de cada uma, pela família de cada uma, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, Senhor, em todas as situações, Pai. Eu apresento o Senhor e dou início em nome de Jesus a esse culto online, onde nós estamos aqui, e que o Senhor faça presença no nosso meio. Amém. Amém, glória a Deus, Vanilda, obrigada pela oração. Eu vou passar a palavra hoje para a irmã Vanessa. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A irmã Vanessa faz parte do Ministério Anjos de Aço, né? E eu falei que esse mês eu acho que é do Anjos. Foi a Aline, aí veio a irmã Vanessa, semana que vem a irmã Raquel. Então, eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Eu sei que foi, né, de última hora. Foi meio de última hora, mas eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. A gente teve um culto de mulheres na igreja e a Vanessa compartilhou o testemunho dela, que foi uma bênção. Falou tremendamente comigo. E logo após a gente pôde fazer missões juntas e a gente conversou e testemunhou um pouquinho, né? Eu contei um pouquinho da minha história para ela. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção hoje, que Deus, hoje de manhã eu estava orando pedindo para Deus dar discernimento, né? E eu sempre oro para que venha capacitar os pregadores e para Deus abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, que cada uma de vocês possam estar abertas hoje para ouvir Deus falar através da vida da Vanessa, que a gente possa estar de coração, de mente aberta,
porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite, tá bom? Então, Vanessa, a palavra é sua, fique à vontade, seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Amém. Então, quero saudar todas as irmãs com a paz do Senhor, agradecer a oportunidade, agradecer o convite, que é para honra e glória do Senhor. Confesso que realmente eu fiquei assim, só o coração, claro, Senhor, tem misericórdia, né? Mas que seja feita a tua vontade, que é tudo para a glória do Senhor, na verdade, que Ele cresça através da minha vida, que eu diminua, e que o que eu vou compartilhar com vocês hoje possa edificar a vida de vocês e trazer crescimento espiritual, trazer fé, perseverança, assim como Deus operou na minha vida a partir de praticamente zero, né? Então, hoje eu vou contar para vocês o meu testemunho. O meu testemunho, ele é de restauração do meu casamento. E lá atrás, quando tudo aconteceu, eu recebi uma promessa do Senhor, de que se eu perseverasse, eu passaria por esse período e no final o Senhor me honraria. Então eu aceitei, muito temerosa, essa promessa do Senhor, porque o Senhor, ele nos faz uma promessa e fala assim para a gente através da palavra que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e ela é a prova das coisas que não se veem. Gente, isso é para o mundo espiritual. Para o mundo natural, é tudo totalmente ao contrário. E aí você vê tudo ao contrário, mas o Senhor reiteradas vezes dizendo, né, que Ele está conosco, que Ele vai cumprir. Então, eu vou contar um pouquinho por cima para vocês, porque são muitos detalhes, mas eu vou tentar sintetizar bastante. Então, assim, em 2011, eu estava casada já há quase 5 anos, quando, de repente, eu comecei a perceber um certo distanciamento entre nós, mas, como eu era muito imatura, meu marido também, achava que era coisas, de repente, até que eu estava criando na minha cabeça, né? E achava a situação um pouco estranha, ele negava, e assim, sucessivamente começaram as brigas, começaram os desentendimentos, até que, entre idas e vindas, numa das voltas, eu engravidei da minha primeira filha, mas nunca mais tinha sido a mesma coisa no nosso relacionamento, né? Sempre ele tinha alguma coisa que não fluía. E até meu 6º mês de gestação, a gente estava separado novamente, e aí eu descobri que tudo aquilo que estava acontecendo entre nós tinha nome e endereço, era uma outra pessoa. Né? E aí, a partir desse momento, meu marido acabou admitindo o que estava acontecendo. Só que nisso, eu já estava sendo muito orientada. Né? Eu sou filha de dirigente de círculo de oração, minha mãe é cristã há muito tempo, eu nasci em berço evangélico. Só que por um período eu acabei me distanciando. Então, eu vivia uma fase da minha vida que eu não estava olhando nem o Pai Nosso. Sabe? Eu falo sempre assim, porque ajuda a ilustrar o nível espiritual que eu estava vivendo. Zero. Vivia a base das orações da minha mãe. E aí eu sei que quando isso aconteceu, eu fui cercada de muita intercessão, de muitas irmãs ali que me apoiaram, que Deus foi colocando no meu caminho, assim, sabe? Sem que eu fosse buscar. E sempre sendo muito aconselhada por mulheres mais velhas, por mulheres sábias, por mulheres que já tinham experiência de vida, de casamento, de circunstância. Todas elas me orientavam a perseverar em Deus, a esperar em Deus, a confiar em Deus, porque no final das contas Deus restauraria o meu casamento. E assim foi, né? Durante bastante tempo. Minha filha nasceu, né? Quando ela tinha 4 meses, ele saiu de casa de uma vez, ele alugou um apartamento bem próximo aqui da minha casa. Da janela do meu quarto eu conseguia ver o condomínio onde ele estava morando. Então, isso que eu digo para vocês, assim, que uma coisa é você confiar numa promessa, outra coisa é você esperar por essa promessa. Só que o Senhor, ele me instou diariamente, sabe? A perseverar. Sempre, sempre, quando eu pensava em desistir, quando eu pensava em reagir, porque não bastava só perseverar, tinha que calar, tinha que, muitas vezes, passar por cima de uma humilhação para esperar que Deus agisse. E nesse ínterim, o Senhor foi ministrando no meu coração,
fazendo mudanças no meu íntimo, foi fazendo mudanças na minha alma. Porque situações e processos, eles vêm para nos transformar antes de transformar o outro, né? Então, nesse inteirinho, eu estou trabalhando, eu estou me tratando meu caráter, tratando meu íntimo, me ensinando sobre o verdadeiro evangelho, porque a gente, às vezes, escuta muitas promessas de restauração, como no meu caso eu esperava, a restauração do meu casamento, mas não era... Deus não queria restaurar meu casamento tão somente para eu viver bem, viver numa boa, para andar de mão dada com meu marido por aí, com as minhas filhas. Não. Hoje eu tenho duas, na época eu tinha só uma. Mas, primeiramente, Deus queria salvá-lo. Deus queria transformar a vida dele. E se eu não tivesse pagado o preço, eu acredito que de alguma outra forma, Deus alcançaria a vida dele. Mas naquele momento, Deus me colocou naquela posição para interceder em favor da vida dele, para interceder em favor da nossa casa, da nossa família, daquilo que Deus tinha entregado nas nossas mãos, que muito ou pouco era o que tínhamos. E uma vez que nos separássemos de uma vez, passaria a ser nada, né? Porque uma coisa é 1 para 2, outra coisa é 1 ser dividido para 2, né? Que se torna meio e meio é nada. Então, o Senhor, ele foi me tratando, sabe? Me ensinando a respeito de sabedoria, a respeito de salvação, porque é muito fácil a gente falar, eu sou salvo em Cristo Jesus, declarar isso. Mas a salvação é individual, de fato ela é individual, mas alguém na sua casa precisa se colocar em favor daqueles que ainda não se puseram nos pés do Senhor. Porque é muito fácil dizer, eu amo a internet está ruim para mim. Para vocês também? Não, aqui para mim tá normal, Jô. É muito fácil eu dizer que amo meu marido, ou que amo um filho, ou que amo um ente querido, mas não ter coragem de se colocar ali aos pés da cruz para que Deus entre com providência naquela vida e faça uma transformação naquela vida. Então, foram essas coisas que Deus foi me ministrando, mas esse entendimento, ele não foi assim, de um dia para o outro, porque ao mesmo tempo que Deus falava isso comigo, eu estava vivendo a dor da humilhação, eu estava vivendo a dor da rejeição, eu estava passando por aquela situação e aquilo era muito doloroso. Então, eu costumo dizer assim que era como se eu sentisse tanto Deus quanto o diabo, é uma metáfora, tá, gente? Mas ilustra como eu me sentia. Cada um com uma arma na minha cabeça, porque se eu largasse, o diabo tragava e ceifava a nossa vida. Se eu perseverasse, eu tinha que aguardar o tempo de Deus que não era o meu, né? Então, assim, a palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e muitas vezes eu falava assim, mas que noite é essa? Eu estou na Escandinávia, né? Porque é uma noite que nunca acaba. Então, assim, foram muitos diálogos com Deus, foi muita discussão com Deus. Claro que Deus, ele conhece meu coração e ele sabe em que sentido que eu estou falando. A gente reluta muito para poder aguardar o tempo do Senhor, para poder esperar aquilo que Deus vai fazer. E eu sei que entre campanhas, entre jejuns, entre buscas, onde tinha uma porta de igreja aberta, lá estava eu, porque aquilo me confortava, me tirava daquela angústia, me tirava daquela agonia, daquela espera. E muitas das vezes bastava entrar na igreja, o Senhor já levantava alguém em profecia, em revelação, para vir na minha direção, para falar comigo. Só que chegou um momento que as coisas se intensificaram tanto, que a gente costuma dizer assim, quando Deus está perto de nos dar a vitória, o inimigo se levanta cada vez mais. Então, quanto mais próximo ficava de Deus dar um desfecho para aquela história, pior as coisas ficavam. E aí Deus começou a adotar uma tática comigo que não demorou muito, eu percebi. Quando chegava alguém falando assim para mim, persevere e não desista, eu já esperava que lá vinha pancada. Dia seguinte, 2 dias depois, era batata. Já vinha uma situação que vinha, pesava, doía, mas o Senhor sempre me fortalecendo, sempre me instigando a ficar e sempre reforçando as palavras dele. Assim foi. Eu não consigo nem dizer mais para vocês quantas idas e vindas aconteceram nesse processo todo, mas quando a minha filha estava perto de completar 2 anos, eu lembro de ter orado assim ao Senhor. Eu falei, Senhor, ela está quase começando ela já está percebendo que o pai aparece e depois ele some. E eu não queria. Uma das coisas que eu mais temia era ter que compartilhar a minha filha com ele e com a outra pessoa com quem ele estava, porque eu não confiava em absoluto nela.
né? Depois que eu engravidei, eu descobri, fui entender direitinho a cronologia das coisas, eu descobri que eles já estavam juntos antes mesmo de eu engravidar, então não tinha a menor chance dela ser uma boa madrasta para minha filha. Chance zero. Então, eu não queria de maneira alguma que ela tivesse qualquer poder sobre ela, qualquer acesso à minha filha, ela e ele, né? Sobre a minha filha. E eu comecei a orar nesse sentido. Falei assim, ela está quase começando a perceber que o pai some por uns períodos. Eu não quero ter que contar para ela a nossa situação. Se o senhor vai realmente restaurar meu casamento, eu peço que o senhor entre com uma providência, porque eu também já não aguento mais. Né? Assim, dentro de todas as coisas ruins que aconteceram, eu acho que vale dar destaque para uma, que é um divisor de águas, assim, no processo de conversão dele, que foi em janeiro de 2015. Ele passou aqui em casa, pegou uns agasalhos de frio que ele tinha deixado aqui e falou que ele ia viajar para a Argentina. Só que eu viajava muito para a Argentina a trabalho e eu sabia que naquela época lá na Argentina estava muito calor, então não fazia sentido ele levar aqueles agasalhos de frio. Eu sabia que na Europa estava frio. E aí, passado um tempo, eis que eu descubro que... Aí ele viajou, não me disse para onde ia, depois de um período eu descubro que lá estava ele em Paris. Só que antes da gente se separar, a gente fazia planos de fazer essa viagem. Então, ele fez com a pessoa com quem ele estava exatamente o mesmo roteiro que a gente fazia planos de fazer. Aquilo, para mim, foi um choque muito grande, sabe? Assim, foi um golpe quase que final. E aí, quando isso aconteceu, o senhor mandou uma pessoa na minha casa para falar comigo. E essa pessoa falou assim, olha, não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando ele voltar, Deus vai te dar exatas palavras que você tem que falar para ele, como que você vai agir, e deixa o restante com o senhor. E amém, né? Assim foi, quando ele voltou, ele me procurou. Não me recordo exatamente de tudo que eu disse, mas o que saiu da minha boca tocou profundamente no coração dele, porque passado uma semana, ele me pediu para acompanhá-lo à igreja. E aí acompanhei, ele começou um processo de todas as semanas, todos os domingos, ele ir para a igreja, ele tinha o hábito de vir os domingos para minha casa para, né, ficar com a minha filha. E eu comecei a acompanhar ele todos os domingos para a igreja. E desde o primeiro domingo que ele foi, ele voltou dizendo que ele ia voltar para casa, que ele tinha certeza que ele tinha que voltar para casa. Só que pensa na agonia, uma coisa é ele dizer, outra coisa é eu esperar, porque eu já estava esperando há muito tempo, né? Então, a gente entrou naquele looping de esperar, e essa libertação dele foi um processo muito lento, foi um processo muito demorado, e ali intensificando as orações e buscando e clamando ao Senhor, e ele indo para a igreja, voltava para minha casa, me deixava aqui, voltava para onde ele morava, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Assim foi até a véspera da minha filha completar 2 anos. Ela faz aniversário dia 1º de agosto, dia 31 de julho, aqui em casa ele estava. Voltou para casa, só que a gente, quando está passando por um processo de restauração de casamento, a gente pensa que a partir do momento que a pessoa passar pela porta com as suas malas, vai ser tudo lindo, maravilhoso, como no dia que você casou. Só que não. Todo esse processo de preparação, todo esse processo de fortalecimento, todo esse processo de perseverança, todo esse processo de palavra, todo esse processo de promessa, é um amortecedor para o que vem depois. Então, assim, a partir do momento que ele entrou em casa, a luta foi muito intensa, porque ao mesmo tempo que do lado de cá nós intercedíamos, clamávamos, lutávamos pela vida dele, do outro lado também havia muita oração contrária, havia muita insistência, muita persistência também. E ele entrou numa depressão, ele voltou para casa sem nada, né? Teve dia dele, na época ele tinha uma moto, perdeu o carro, ficou com uma moto, teve dia que não tinha dinheiro nem para colocar combustível na moto. Eu trabalhava, mas assim, eu digo que o Senhor trabalhou de uma forma tão específica na nossa vida que o meu dinheiro dava exclusivamente para as contas principais e para que não faltasse nada para minha filha. De resto, nada de excentricidade, nada de luxo, nada de sair do orçamento para nada, sabe? Nada de blusinha, nada de sapato, nada de nada. E assim foi por um longo período. Mas nesse inteirinho, você estava trabalhando. Você estava trabalhando na vida dele, em áreas que eu não percebia. E aos meus olhos, eu falei assim, mas né, foi tanto para isso? Só que você estava trabalhando, estava trabalhando no caráter dele. O tempo todo trabalhando no caráter dele. E aí aconteceu o dia, o Senhor nos conduzir para os Anjos de Aço, e chegando lá, a gente chegou arrebentado. Eu cheguei lá arrebentada, meu marido chegou lá
só Deus sabe como, mas o Senhor preparou os nossos pastores para ficar ali do nosso lado, só para cuidar, para acolher mesmo, para cuidar, para andar lado a lado. É aquela coisa de tirar carrapicho, de tirar tudo que não presta, sabe? E isso usou muito a vida deles na nossa vida. Só que ainda assim, aqui em casa as coisas foram bastante complicadas por um longo período. Eu digo que era aquela coisa assim, ele ia para a igreja, era glória a Deus, aleluia, amém. Saía da igreja, só Deus sabe o que acontecia, eu chegava em casa, era tudo de ponta cabeça, e eu comecei a ficar cansada, porque eu falei, Senhor, né, assim, e agora? Porque uma coisa foi lutar para que o Senhor nos trouxesse até aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, e agora o que vai acontecer? Porque aí nesse inteirinho eu engravidei da minha segunda filha, e só que eu já estava muito fadigada. A gente passa por processos, a gente luta. Eu não sei se as irmãs conhecem aquele louvor da Ludmila Feber que fala nunca pare de lutar. E esse louvor ele é muito profético. A letra dele é uma letra assim, muito inspirada pelo Espírito Santo, sabe? E ela falava diretamente comigo, naquilo que eu estava vivendo. Ela fala de quebra de aliança, ela fala de raiz de ingratidão, fala de todas essas coisas assim, que faz com que a gente desanime, inclusive depois de um longo processo de luta, de batalha, de entrega, vem o desânimo, vem o cansaço, porque nós somos humanos, né? E eu sei que eu entrei nessa fase de esgotamento espiritual total, e um dia eu falei para o Senhor, ó, deu, o Senhor faz o que o Senhor quiser, porque eu não quero mais insistir com isso, não. E aí o Senhor falou comigo, de novo, mandou uma pessoa aqui dentro da minha casa, e essa pessoa parou assim, do nada na minha frente, e ela falou assim, olha, você não está acreditando mais em nada, você não tem mais expectativa de nada, você está cansado, você está fadigado, você está falando para Deus fazer o que Ele quiser fazer, que você não está mais nem aí. Né? E o Senhor está falando para você esperar só mais um pouquinho, que isso está acabando de uma vez. Isso era início de setembro. E ele estava de saída para acompanhar o pessoal da igreja numa missão, que ia ter lá no interior do Maranhão, a primeira missão que ele participou. E ela ainda foi muito específica, ela falou assim para mim, olha, ele vai num lugar que o Senhor vai levar ele. E você vai ver como ele vai voltar muito diferente de lá. Aí eu falei, bom, né, já esperei até aqui, espero um pouco mais, mas eu me lembro de ter falado assim, eu cansei, eu estou muito cansado. E aí, né, as pessoas intercedeu por mim, orou, o Senhor me confortou ainda em mais palavras. E assim foi. Chegou o dia dele viajar, ele foi. Quando ele voltou, de fato, ele voltou muito diferente. Só que aí nisso, meu coração já estava muito endurecido, assim, no sentido de tantas dores, na verdade, né? Assim, a gente passa por situações de dor, de angústia, de mágoa, e cada um tem um tempo para absorver, a gente perdoa, o Espírito Santo trabalha, mas ainda assim há um período aí para que o Senhor age, né? Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E aí, quando ele voltou, ele realmente voltou com outras atitudes, ele voltou com uma outra postura. E essa pessoa com quem ele passou essa temporada, ela era uma pessoa que trabalhava junto com ele. E ela ainda trabalhava no mesmo ambiente que ele. E vira e mexe, ela ainda perturbava um pouco. E quando chegou no final daquele ano, de acordo com aquilo que o Senhor tinha me prometido, ela deixou esse local de trabalho, foi transferida para um outro estado, está vivendo para lá, acredito, não sei, mas saiu de uma vez de nossas vidas. E, sim, gradativamente, Deus tem trabalhado, Ele tem se entregado, Deus tem levantado, e o que eu quero dizer com tudo isso é que essa perseverança em oração, essa perseverança em esperar, esse acreditar que se a salvação ela foi entregue para a minha vida, ela pode ser estendida para aqueles que são da minha casa. As pessoas dizem assim, mas filhos não sustentam o casamento, é muita ilusão ficar acreditando em restauração de casamento, vinda de Deus, um Deus que você nem sabe se existe ou não, porque no mundo a gente escuta de tudo. Só que nós somos cristãos, nós cremos na palavra, e a palavra nos garante que se perseverarmos em oração, que se batermos e que se pedirmos, nós iremos receber. E foi nessas palavras que eu me pautei para confiar que o Senhor, de fato, transformaria a minha vida, transformaria a vida do meu marido. Dizer para vocês, assim, que, nossa, a gente não tem problemas, né? Tudo é um mar de rosas depois da restauração. Não, gente, não é assim. Principalmente para a mulher. Aqui a gente está entre mulheres, a gente sabe quantas coisas são esperadas de nós.
É esperado que a gente dê conta da nossa casa, é esperado que a gente eduque bem os nossos filhos, é esperado que a gente cuide bem dos nossos maridos, independente de quem ele seja, é esperado que a gente esteja magra, é esperado tantas e tantas e tantas coisas, é esperado que a gente seja sábia, é esperado que a gente seja mulher de provérbios, né? E assim, a gente sabe que a gente tem que cumprir e desempenhar todos esses papéis, mas quem é que está olhando por nós, se não for Deus? Às vezes, tudo que a mulher tem de apoio é o próprio Deus cuidando dela, ela não tem rede de apoio, ela não tem outros em casa que compartilham das mesmas tarefas que ela não tem, às vezes, recursos para ir para fora e, enfim, fazer algo por si, de repente fazer uma terapia, de repente fazer um tratamento, de repente fazer uma academia, de repente cuidar da própria saúde, enfim, N situações. Então, e às vezes ela nem se permite, às vezes ela tem tudo e ela nem se permite, porque é esperado tanto dela no dia a dia, que ela fala, não posso tirar esse tempo para ir cuidar de mim. Né? E também é esperado que a gente creia 100% na palavra, e a gente crê na palavra, a gente crê sim que a palavra ela é libertadora, que a palavra ela é transformadora, mas existe um tempo de processo que a gente tem que viver, existe um tempo de transformação, existe um tempo de assimilação de tudo que está sendo dito e dentro daquilo que a gente está vivendo, né? Que quisera fosse que a palavra entrasse e amanhã tudo fosse transformado no passo de mágica, mas às vezes isso não acontece. Às vezes não acontece nem com a gente, nem com aquele que vive com a gente, nem com o filho, nem com alguém que a gente espera que seja transformado pelo Senhor. Então, tudo tem um tempo, para todas as coisas tem um tempo determinado, para todas as coisas há um tempo até que frutifique. Então, a gente semeia, mas demora um tempo para germinar, demora um tempo para aparecer que aquela semente deu fruto, né? E nesse inteirinho, o que a gente faz? Nesse inteirinho, a gente precisa se acolher, nesse inteirinho, a gente precisa se cuidar, nesse inteirinho, a gente precisa ter muito claro que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas aquele cuidado que a gente precisa buscar. Precisa ter uma rede de apoio, precisa ter uma irmã de oração, tenha uma irmã de intercessão, gente, tenha uma irmã para orar com vocês. Glória a Deus que eu tenho as minhas, e é muito importante, porque o dia mal vem, a gente nunca sabe quando ele vai nos surpreender. A gente anda com Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, mas tem aquele dia que você fala assim, mas por que isso? Mas você também já deixou a palavra lá para a gente fez o nosso congresso esses dias e o tema foi, né, por que está abatido a minha alma, por que se perturba dentro de mim? Tem aquele dia que ela se perturba, tem aquele dia que parece que o céu está cinza, mas o Senhor já deixou isso predito, e nesse dia a gente precisa de ter alguém para passar conosco, né? Então, eu acho que era isso. Eu separei aqui uma palavra para ler, para falar com vocês. Essa palavra ela é sobre o amor, está lá em Romanos 12, no versículo 9, do 9 até o 21. E hoje, quando eu me preparava para participar desse culto, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, então eu creio que é sobre isso que Ele quer falar com a gente essa noite, amém? Então, eu vou ler com vocês. O amor, ele deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades e pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas mas estejam dispostos a associarem-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Então, assim, durante todo esse tempo que eu vivi essa experiência, e até mesmo depois que ela acabou, vira e mexe, você me trazia essa palavra à memória. Porque, assim, você ter o marido que está te magoando profundamente, coloca ele numa posição de inimigo. E, naturalmente, a nossa reação de pessoa humana é de você querer fazer justiça com as próprias mãos. Nunca passou pela minha cabeça fazer qualquer maldadezinha? É claro que passou. Mas não foi nenhuma nem duas. Só que isso me colocaria numa posição de alguém que estava vingando a mim mesmo e não dando espaço para o Senhor agir e dar a palavra final. Nesse interim, com a graça do Senhor, eu nunca troquei uma palavra sequer com essa pessoa. Ela descobriu o telefone da minha casa, ela me ligou um dia, no dia seguinte mandei trocar a linha, ela descobriu a segunda linha, mandei desligar, não tinha mais telefone. Um dia ela mandou mensagem no meu celular, está esperando a resposta até hoje. Então, assim, por quê? Mas porque eu sou controlada? Não, mas de jeito nenhum, porque a vontade só Deus sabe qual que era. Mas porque o Senhor tinha falado que era para eu deixar nas mãos dele. Então, assim, o Senhor tomou a frente, o Senhor tomou o controle, cometi alguns erros nesse interim, porque muitas vezes o Senhor falava para eu ficar quieta, para eu calar, para eu simplesmente orar, para eu simplesmente confiar, e às vezes a gente não aguenta, a gente quer falar, e eu falava, às vezes metia os pés pelas mãos, mas aí Deus ia lá, sabe, segurava e contornava e deixava, e assim foi. Passei muito pertinho do processo de divórcio, mas graças a Deus ele acabou não levando adiante. Então, é isso, assim, o Senhor deu a palavra final, o Senhor me fez uma promessa, né, de que ele restauraria meu casamento. Lá em Isaías 54, um dia, eu estava aqui em casa muito aflita, né? Eu estou falando com vocês aqui de dentro do meu quarto e essas paredes já escutaram muita coisa, muita coisa. E eu estava aqui dentro do meu quarto e um dia falando com Deus a respeito de uma situação específica, e eu nunca tinha lido essa palavra com a revelação que Deus me deu naquele dia. E o Senhor falando assim, muito especificamente comigo, muito, mas demais, assim, eu quero compartilhar isso com vocês, porque testemunho ele é para contar, para ser contado e para edificar a fé de outra pessoa. Eu não sei quantas de vocês passam perto de algo que eu passei, mas, assim, que essa palavra toque o coração de vocês, porque a palavra de Deus é que tem valor, muito valor, né? A palavra fala assim, cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto e grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda e não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude, não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso será como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. Essa é a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ô, gente, quer uma carta de amor mais bonita que essa aqui? Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a gente não entende por que a gente tem que passar. Quando lá atrás eu ouvia dizer que se eu perseverasse, eu chegaria esse dia para contar para outras mulheres, que a tenda se alargaria, que outras escutariam, eu falei, você está de brincadeira, né? Como é que pode ser passar por tudo isso para um dia contar para alguém? Porque a minha fé não alcançava dessa forma.
E hoje, depois de todo o processo vivido, hoje, depois de ter amadurecido, hoje, depois de ter vivido essa experiência com Deus, falo, Senhor, né, assim, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque é tudo para a glória dele, tem tudo a ver com ele, não é para nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para que ele apareça através das nossas vidas, para que a gente toque outras vidas através do Senhor no nosso viver. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu oro para que o Senhor continue falando no coração de todas vocês, que o Senhor trabalhe no profundo, no escondido, no íntimo, na situação mais específica que vocês tiverem, e que vocês tenham muito claro na mente de vocês que não importa a circunstância, não importa se... Muitas vezes eu falava para o Senhor, mas meu casamento morreu, fede. E assim, é importante dizer que eu nunca perdi uma pessoa com a minha família, né, assim, que me doesse tanto. Graças a Deus, todas as pessoas mais próximas ainda estão aqui comigo. Então, eu não sei a dor de um luto de um ente querido, mas eu sei a dor de um luto de um casamento. Isso eu sei, a dor do luto de um casamento, porque, gente, quando a palavra fala que os dois, eles tornam-se um, de fato é. E quando a gente se separa, ainda mais com uma situação como essa, é como se arrancasse um pedaço de você. Por mais profético que isso seja, na prática é igual, é exatamente assim. Então, a gente escuta o mundo lá fora banalizar muito. Eu não estou dizendo que pessoas que estão sobre violência, que estão vivendo de forma, em situação de vulnerabilidade, tem que permanecer. Não estou dizendo isso de maneira alguma. Estou dizendo que dentro do contexto que eu vivia, a orientação que eu recebi era de perseverar, era de ficar. Bom, então que o Espírito Santo continue falando com cada um de vocês. Eu agradeço essa oportunidade. Esse projeto é um projeto maravilhoso, né, de mulheres que inspiram outras mulheres, que levantam mulheres, e que o Senhor continue frutificando e abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, Vanessa, pela sua palavra. Agradeço de coração por você ter contado o seu testemunho, né? Quando na igreja eu ouvi você contando o seu testemunho, falou muito ao meu coração, assim. E você poder compartilhar hoje novamente aqui foi uma bênção. Lógico que não, eu estou feliz pelo que você passou, mas é igual você falou, tem certos processos que a gente passa que ninguém vai entender. Só a gente mesmo, ou às vezes a gente nem entende por que está passando pelo processo, né? Mas a gente tem que perseverar. E aí, tudo que você falou, eu já vi algum momento, já vi outras pessoas vivendo, e a gente tem que crer em Deus, né? Foi o que ela falou, ela tinha um direcionamento de Deus para que ela perseverasse pelo casamento dela. Então, esse foi o processo dela. Foi o que ela disse, não que vocês, né, se existe alguém sofrendo aqui violência, né, passando por algum tipo de violência, não, você tem que ficar com essa pessoa, não. Você tem que orar a Deus e pedir direcionamento. Deus pode mudar uma pessoa? Pode sim, pode mudar. Mas a gente tem que orar para Deus e ver se é isso que Deus quer. Então, cada uma passa por um momento de dificuldade, ou já passou, se não está passando agora, amém por isso. Mas cada uma de nós temos os nossos processos, e a gente tem que crer em Deus, a gente tem que entregar as nossas vidas, mesmo sendo difícil. Foi o que ela falou. É fácil quando a gente lê a Bíblia lá, é fácil, mas na hora de viver o processo é difícil. Muitas vezes a gente fala, Senhor, mas será que o Senhor não está vendo eu aqui, não? Não está vendo as minhas lágrimas, eu não aguento mais. Mas a gente tem que ficar firme. Então, foi o que a irmã Vanessa falou, né? Se você está se sentindo fraco, que você tenha uma irmã de oração, que você tenha pessoas que possam orar junto com você, que possam jejuar junto com você. E o intuito do Conexão é justamente isso, né? A gente falar do amor de Cristo e a gente se unir como mulher. O mundo das mulheres precisam muito dessa união. O mundo das mulheres precisam muito de estar unida, né? E um dos intuitos do grupo é isso. Então, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa edificar a vida de outras mulheres, para que a gente possa orar, como eu sempre digo, gente, se vocês estão precisando de alguma coisa, precisa orar, me chama, quer jejuar, Thalita, eu preciso de alguém para fazer jejum comigo, vamos lá, e vamos convidar umas às outras, vamos orar, às vezes eu tô
triste, eu falo, Rê, ora por mim, a Rê tá triste, ela tá ali, tá, ora por mim. Então é assim, né? Aqui é uma conexão, então que a gente possa se conectar ainda mais, que a gente possa trazer mais mulheres, que a gente possa orar umas pelas outras, né? Que a gente possa ir na casa, visitar quando uma irmã precisa, eu preciso disso. Alimentos, eu já falei, quem estiver passando por algum tipo de dificuldade, que estiver precisando de alimento, entre em contato comigo ou com quem convidou vocês para o grupo. A gente é um grupo, né? Igual eu falo, a gente não tem religião, mas cada uma eu faço parte de um ministério que tem lá o pessoal que ajuda, a gente levanta cestas, então eu posso ver no meu ministério, posso juntar com as meninas do grupo, a gente não vai ficar divulgando. Ai, Thalita, mas eu não queria que as pessoas soubessem. Eu vou em poucas pessoas, não preciso nem falar o nome. Mas, gente, vamos levantar aqui, eu preciso de uma cesta, e aí cada uma ajuda a outra. Então, o intuito é isso, a gente se conectar, a gente, né, dar a mão uma para as outras. Então, que vocês possam ter levado o testemunho da irmã Vanessa no coração de vocês, que a gente possa continuar sendo essa mulher sábia, que a gente venha ser essa mulher guerreira. Hoje eu tive até no meu trabalho na verdade, como fala? Como se fosse nossa, fugiu a palavra, gente. Mas tinha uma terapeuta lá que estava falando de maternidade e vida profissional, né? O quão difícil é ser mãe, ser dona de casa, igual a Vanessa falou, né? A gente é cobrada de diversas formas e a gente precisa ter esse tempo para a gente precisa ter esse tempo com Deus. Então, que vocês também possam colocar aí na agenda de vocês. É muito bom fazer um cronograma, né? Uma palestra, isso mesmo, Li. Mas colocar no cronograma, montar, o que eu vou fazer nessa semana? E dentro dessa semana, vocês se planejarem, vocês colocarem um tempo para vocês cuidarem de vocês, um tempo para vocês terem com Deus. Nem que seja, Thalita, mas eu preciso de 1 hora. Se você conseguir 1 hora, glória a Deus. Mas se você conseguir só 5 minutos, glória a Deus também. Deus conhece seu coração. Então, que a gente possa separar esse tempo para buscar Deus, para buscar o nosso eu, né? Para ter esse tempo para você. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que pôr meus filhos para. Tudo bem, põe todo mundo para dormir e depois vai ter seu tempo. Vai assistir seu filme, vai meditar, vai orar, vai ficar quietinha. Eu só quero ficar quietinha aqui na minha cama, vou colocar um louvorzinho. Mas tem esse tempo para você. Cuide de você, tá? Então, eu acho que cada uma de vocês, eu levei muitas lições sobre o testemunho da Vanessa, até anotei algumas coisas aqui, mas o que eu coloquei aqui de início foi, né, confiar, esperar e perseverar. Então, que a gente possa levar vários aprendizados desses testemunhos e que outras pessoas possam dar o testemunho. Thalita, mas eu preciso ficar contando das tragédias que aconteceram na minha vida. Sim, irmã, porque outras pessoas estão passando pelos mesmos processos e a gente precisa compartilhar isso. A gente precisa ver, às vezes a pessoa precisa saber que não é só ela que está vivendo isso. É igual às vezes a gente vai contar o problema para uma pessoa achando que está com problema, quando chega tem uma pessoa que o problema é maior. Então, assim, às vezes a gente precisa trazer esses testemunhos. Então, não tenham vergonha, contem, tragam testemunhos de vocês, compartilhem, porque isso edifica outras mulheres. Então, não tenham medo, não tirem toda a timidez, como eu falo, a gente tem que abrir a boca. Deus colocou a gente para a gente abrir a boca, para a gente falar do amor dele, falar do que o que ele tem feito em nossas vidas. É igual a Vanessa falou, né? Não voltei, mas não falar tudo amor. Não, gente, isso é normal. A gente caminha com Deus, mas tem lá, né? Os nossos altos e baixos, não tem como. Não existe, na Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é isso que a gente tem que ter. A gente vai passar por vários problemas, mas a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer trazer algum testemunho? Oi, Thalita, eu quero testemunhar, né? E quero pedir também para vocês orar junto comigo, que assim tava muito difícil de sair a minha perícia, faz tempo, né, que eu estou aí esperando,
e orando e pedindo a Deus, graças a Deus foi marcada, e eu creio que eu vou conseguir o meu benefício. Não sei como que vai ser, mas Deus está preparando o melhor para mim, eu creio nisso. E eu peço oração para vocês, para fortalecer ainda mais, para estar colocando um perito que sensível, né? Porque hoje em dia os peritos são assim, nem olha para sua cara, e Deus está preparando, eu creio que o melhor para saber da minha situação. Dia 31 de maio está marcado já, lá na Paulista. Então, eu peço para as irmãs estar orando, estar colocando nas suas orações para mim, né? E é isso, eu estou assim, faz mais de um ano que eu estou esperando essa perícia, né? E fez um ano agora, em maio. E graças a Deus vai sair. E eu fiz uma promessa com Deus, né, que o primeiro pagamento que eu creio que vai ser assim que o perito, que eu passar pela perícia, vai ser eu vou doar para a igreja, para a igreja faz o que estiver precisando. Isso eu não sei se você lembra que eu fiz essa promessa, e o primeiro dinheiro, o primeiro pagamento vai ser para a obra da igreja, em cesta básica, não sei, vocês que a igreja que vai saber o que vai fazer. Amém, Jo, amém, glória a Deus. Como você falou, né? A gente tem que entregar nas mãos de Deus, confiar, esperar, como diz a irmã Vanessa, né? Quando fala esperar, a gente não quer muito esperar, não, porque a gente quer as coisas no nosso tempo, né? Mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu tenho vivido promessas de Deus que eu achei que estaria tão longe e está tão perto. Então, eu sei que cada uma de vocês, né? Às vezes a gente acha, tá demorando muito, mas Deus prepara. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a benção vem, ela nunca vem pela metade, não. Então, Eu creio nisso, eu creio que o Senhor está preparando o melhor. E graças a Deus já saiu o dia e eu estou aí, estou muito, muito feliz. Amém, glória a Deus. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu creio. Vamos orar, viu, irmãs? Eu já coloquei aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer trazer algum testemunho? Quer compartilhar algo? Se não tiver, eu vou abrir para os pedidos de oração. Temos pedidos de oração, além do da Josefa. Eu quero orar pelo meu tio Ney. Semana passada eu até tinha colocado o nome dele aqui, que ele estava fez uns exames de intestino e que ele estava tendo dificuldades, e agora ele descobriu que ele está com câncer no intestino. Então eu vou pedir oração pela vida dele. Ele já teve câncer de próstata. Graças a Deus, ele está bem tranquilo. Falou, já enfrentei um, vou enfrentar outro e vai dar tudo certo, mas eu peço que vocês coloquem o nome dele em oração, tá? É Sidney. A Larissa, né, pelo trabalho dela, pedindo uma porta de emprego, para que Deus abra uma porta de emprego para ela. Tem mais pedidos de oração, meninas, aqui? Coloquem, podem abrir o microfone para falar ou coloquem aqui no chat, que eu vou anotando. Eu quero sim, eu peço oração para Dani. Ela está passando por assim, umas dificuldades, sem trabalhar, muitas coisas para fazer, e eu peço oração para a saúde dela também. Amém. Amém, Ju. Anotei aqui já. Regina, Dani. Eu queria pedir também para o Francisco, o esposo da minha mãe, que ele está exatamente o mesmo problema que você relatou agora. Teve o câncer de próstata, fez o tratamento e aí deu câncer no intestino e ele operou
E acompanhando, né, depois de 2 anos, agora ele foi fazer um exame e constou de novo um nódulo bem grande. Ele vai passar dia 13 agora no médico para ver o que ele vai falar. Ele está bem assustado, mas ele está forte. Eu creio que Amém. vai passar, em nome de Jesus. Vai sim, em nome de Jesus. Pela Luísa também, que está se recuperando, a mãe dela Amém. sentiu dores hoje, né? E pela minha irmã também, que ela está se recuperando de uma cirurgia e está sendo bem difícil também para ela. Qual o nome da sua irmã, Vânia? Vanessa. Vanessa. Amém. Anotado aqui, meninas. Obrigada. Karina também, porta de emprego. Amém. Mais alguém, gente? Mais algum pedido? Amém. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, é verdade, Karen. A gente orou algumas vezes, né, para nossa irmã Carol, para Nick, que estavam gravidinhas, e para honra e glória do Senhor, nasceu aí 2 babies lindos. Nasceu, Dani? Cecília e João Luca. Então, agradecer aí pelas orações, né? Foi uma bênção, estão todos bem. Antonella, orar pela Antonella. Amém. Eu peço. Mais algum pedido, meninas? Vocês podem ir falando, eu vou colocar aqui. Vanessa, você pode fazer a oração por esses pedidos? Pelos pedidos de oração. E para as meninas que estão aqui a primeira vez, também a gente sempre apresenta na hora da oração esses pedidos que eu anoto nesse caderno e sempre que eu posso eu oro. E cartas. Cartas, documentos que vocês tiverem, roupas que vocês quiserem apresentar nesse momento, né, para orar. E a gente sempre aconselha as meninas a escreverem cartas para Deus, para falar do amor dele, para falar dos sonhos, dos objetivos de vocês para esse ano. O ano, a gente está aí chegando no meio do ano, mas ainda não acabou, né? Falta muito para o dia 31 de dezembro. Então, escrevam a carta de vocês, com sonhos, projetos, coloquem nos mínimos detalhes, não esqueçam nada. Se querem um emprego, coloquem aonde vocês querem, o salário que vocês querem. As meninas, né, que estão procurando emprego aí, então coloquem lá, eu quero trabalhar numa empresa assim, assado, qual que é o benefício que eu quero, salário, se é perto, se é não. Especifiquem nas cartas, marido, para as mulheres aí que querem marido, especifiquem, coloquem lá nos mínimos detalhes, não esqueçam nada para depois não reclamar com Deus. Porque e coloquem lá no final da carta, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a carta não é uma brincadeira, muitas aqui já fizeram, sabem que dá certo. A Regiane um dia falou para eu fazer essa carta e hoje meu trabalho é fruto dessa carta, nos mínimos detalhes e até mais do que eu esperei. Eu já fiz uma carta esse ano, Deus já respondeu de novo. Então, assim, vale a pena cada uma escrever sua carta com os sonhos e os projetos. E nesse momento a gente vai apresentar essas cartas e vai apresentar os pedidos de oração e o que mais vocês tiverem aí que vocês quiserem apresentar e orar nesse momento. Amém? Vanessa, por favor, ore aí pra gente. Sim, amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, em favor de todos esses pedidos de oração. Cada uma colocou algo em especial. Para a irmã que pediu oração em favor do trabalho dela, para os 2 irmãos que estão enfrentando problemas de saúde, Senhor, com diagnóstico de câncer, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem a palavra final. É o Senhor quem determina a saúde sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providências neste momento, que o Senhor visite, que o Senhor prepare a melhor equipe médica, que o Senhor prepare, Senhor Jesus, os melhores profissionais, Senhor, para realizar os exames,
que todo o processo, Senhor, que eles tiverem que enfrentar, eles passem, Senhor Jesus, fortes, que eles passem confiantes, que eles passem na certeza de que o Senhor está o tempo todo com eles, Pai, e que o Senhor dará a palavra final para a honra e glória do teu nome. Senhor, com relação aos pedidos de portas de trabalho, Senhora Karina colocou um, a outra irmã também colocou. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, que o Senhor abra essas portas, Pai, que o Senhor prepare o melhor que vem do céu, de acordo com as necessidades delas, um lugar, Senhor Jesus, que seja para que elas possam trabalhar, vender, sim, a mão de obra delas, mas terem paz, Senhor Jesus, terem satisfação, terem a alegria, Senhor, de desfrutar da bênção que o Senhor está dando, que elas tenham toda a sabedoria necessária, Senhor, para desempenhar o trabalho que o Senhor vai preparar. Ó, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em favor da saúde da Antonella, que ainda está hospitalizada, em favor da saúde, Senhor Jesus, da Vitória, que o Senhor entre com providência, Senhor Jesus, que o Senhor restaure, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, que o Senhor cure, que o Senhor fortaleça a família, que o Senhor dê o melhor da equipe médica em favor dessas crianças, ó Pai, para que elas de pronto sejam restabelecidas e curadas. Senhor, em favor da casa da irmã Ângela, em favor da aposentadoria do pai dela, Senhor, em favor da casa de cada uma das irmãs que aqui estão reunidas neste momento, envia os anjos do Senhor lá agora, Senhor, inclusive aqui na minha casa, cobre, Senhor Jesus, todos com teu sangue, Senhor, acampa os anjos do Senhor ao redor, Senhor, que todo mal, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que toda seta, que toda malignidade, ó Deus, que todo espírito de contenda, de confusão, que tudo, Pai, bata em retirada para a honra e glória do nome do Senhor. Que o trono do Senhor esteja estabelecido, Senhor Jesus, bem no meio da sala de cada uma, Pai. Que a paz do Senhor esteja com cada membro da família, ó Deus. Que cada um, Senhor Jesus, desfrute, ó Pai, da bênção do Senhor, da prosperidade do Senhor, ó Deus. Que ao deitar, que ao levantar, que tenham, Senhor Jesus, saúde, que tenham provisão, que tenham paz, Senhor, que tenham harmonia, que tenham tudo que o dinheiro não compra, Senhor, que tenham o futuro dos filhos garantidos na presença do Senhor, que nenhum se perca, Senhor Jesus, para este mundo, mas que todos sigam nos teus caminhos, Pai. Que todas as famílias, ó Deus, tenham do Senhor, ó Deus, a bênção do Senhor, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada pedido que foi feito aqui. Se eu esqueci de algum, Senhor Jesus, o Senhor conhece. Se eu não mencionei, o Senhor sabe. Senhor, que ninguém dessa reunião seja despedido de mãos vazias, porque o Senhor é nosso Pai. E na tua palavra o Senhor diz que nós somos maus, e ainda assim nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Por isso eu peço, Senhor, neste momento, tenha compaixão de todas nós, entra com provisão, com misericórdia, visita cada um daqueles que se pôs no nosso coração, para que apresentássemos ao Senhor nesta noite. Que a bênção, que a paz do Senhor permaneçam conosco hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meninas, uma boa noite. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Uma boa noite a todas. Fiquem com Deus. Qualquer quarta-feira, convide outras mulheres, né, para participarem com a gente às quartas. A gente tem lá nosso Instagram, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp. Então fiquem à vontade. Vou colocar o link aqui para quem quiser seguir a gente no Instagram, no YouTube. Todos os nossos cultos de quarta-feira são postos lá no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir ou compartilhar com outras irmãs, achou foi uma bênção, vou compartilhar. Então, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem com Deus. Irmã Vanessa, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite, a paz para todos. Amém.